Boa tarde, somos alunos do terceiro ano B, técnico em meio ambiente, no IFES Campus Ibatiba, e agora vamos apresentar um trabalho de história sobre a resposta histórica do Vasco. E eu vou começar dizendo o que foi a resposta histórica. Então, em 2021, o Vasco celebrou 97 anos da resposta histórica, carta que se tornou símbolo da luta do clube contra a discriminação racial e social no futebol brasileiro. O documento é como se fosse um troféu e sua importância ainda ecoa nos dias atuais. Publicada em 1924, a resposta histórica foi elaborada por José Augusto Prestes, então presidente do Vasco. Naquela época, o esporte ainda era bastante elitista e não permitia a participação dos negros e pessoas humildes, como operários. Em 1923, o Vasco, considerado um clube pequeno e que havia acabado de ser promovido à elite do futebol carioca, se consagrou campeão. No elenco, negros e brancos, sem posições sociais. A Associação de Futebol, que havia sido fundada por clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense, América e Bangu, impôs algumas condições para permitir a entrada do Vasco no grupo. Dentre elas, a exclusão de 12 jogadores. Um dos critérios utilizados nessa seleção baseou-se no analfabetismo e nas condições e natureza das profissões dos jogadores vascaínos. Porém, os 12 atletas eram os negros e aqueles sem condições financeiras. Diante disto, Prestes informou em ofício que o Vasco estava desistindo de participar da associação, por não concordar com as determinações, fazendo com que o Vasco disputasse uma liga alternativa. Um dos marcos desse episódio, inclusive, foi a construção de São Januário, inaugurado em abril de 1927 e utilizado até hoje nos jogos oficiais do Vasco. Então, a resposta histórica é vista como um marco na luta racial e social no futebol. É isso. O lugar que o Vasco da Gama ocupa na elite do futebol brasileiro tem a marca gloriosa do time conhecido como os Camisas Negras, que em 1923, com uma campanha arrasadora, conquistou o primeiro título de campeão carioca de sua história. Com o uniforme preto, ainda sem a faixa diagonal, de gola branca e com uma cruz vermelha, semelhante à da Ordem de Cristo, no lado esquerdo do peito, Nelson, Leitão, Mingote, Nicolino, Claudinor, Arthur, Pascal, Tortelli, Arlindo, Cessi e Negrito foram os 11 vascaínos abusados, alguns deles negros e mulatos, que quebraram definitivamente a hegemonia de América, Fluminense, Botafogo e Flamengo, clubes nos quais atuavam somente jogadores brancos. Esses pioneiros deixaram claro, com a conquista do Carioca daquele ano, que o Vasco chegava não apenas para se transformar em um dos gigantes do esporte nacional, mas, sobretudo, para romper preconceitos e ajudar o futebol a ganhar dimensão nacional. O Clube de Regatas do Vasco contribuiu para ampliar o alcance de um esporte elitizado a negros e pobres e foi um marco para a era do profissionalismo no futebol. Foi um dos primeiros times de futebol a incluir jogadores negros. O time contrariou as leis dos dirigentes da época, que impunham a exigência de que não podiam jogar aqueles que fossem negros. Então, o time se recusou a participar da divisão principal do Rio de Janeiro, o que foi, de certa forma, um exemplo para os outros times. O Vasco foi o estandarte da luta contra o racismo, que infelizmente continua fazendo parte da realidade do esporte até hoje. Na temporada de 2011, o Vasco lançou seu terceiro uniforme, com um modelo inspirado no que era utilizado na década de 20, fazendo referência à atuação do clube naquele período, em prol da inclusão de jogadores negros e da classe mais humilde.
No lado esquerdo do peito da camisa tem a imagem de uma mão espalmada, em preto e branco, e na gola as palavras inclusão e respeito. E é isso o nosso trabalho. Obrigada por assistir.